Que alegria poder estar com você nesse momento, de poder falar do amor de Deus. Na medida que as pessoas forem entrando aí na live, vão compartilhando, comentando, para que nós possamos dar um alô para você, cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar levando mais uma vez a palavra de Deus ao seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. E deixa eu te dar uma notícia. O mundo não ficou escuro. O mundo continua do mesmo jeito, apesar das coisas que ouvimos por aí, que é divulgado, né, por aqueles que infelizmente não sei se falta temor a Deus, não sei qual é a situação, mas infelizmente para eles o mundo não está escuro. Estamos vendo tudo, está muito bem claro, tudo tranquilo, tudo sossegado. Então eu gostaria que você se alegrasse nessa manhã, porque nós estamos aqui na presença de Deus. Eu tenho um tema proposto aí, né? Eu coloquei aí na descrição do vídeo. O tema é negue a si mesmo. Eu acredito que esse... Bom dia, Gilcia, bom dia, Patrícia, bom dia, Jair Pires. E aí, pastor? Bênção pura. Vejam bem, nós... Como cristãos, nós temos alguns desafios. Bom dia, irmã Ivone. Como cristãos, nós temos alguns desafios que são terríveis, difíceis. Mas eu acredito que um dos maiores desafios que nós enfrentamos na vida cristã está relacionado a essa passagem bíblica que eu coloquei aí no tema, né? Que é o tema proposto para nós nesta manhã. Então nós vamos ler na palavra de Deus, no livro de Mateus. Bom dia, Natalina. Bom dia. Nós vamos ler aí no livro de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24. Mateus, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Muito bem. Bom dia, Isabel. Bom dia a você que já está conosco. O tema proposto nesta manhã é negue-se a si mesmo. E esse é o maior desafio cristão, negar a si mesmo. A nossa natureza humana, ela é complicada. Ela é difícil. A nossa natureza humana, ela é cheia de trejeitos, de coisas que muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus entende você, Deus compreende você. Estamos com algumas pessoas também aí no Instagram. Bom dia, Marcelina, minha sogra, Ana Miriam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero que você entenda que o tema proposto nessa manhã é para que a gente possa refletir. Como cristãos, nós temos esse desafio de ter as nossas vidas, pautadas pela palavra de Deus. E, como eu disse, um dos maiores desafios nossos é negar a nós mesmos. Porque a nossa natureza humana, ela combate contra a essência do Espírito Santo que está sobre nós. O Espírito Santo quer que eu e você tenhamos uma vida plena na presença de Deus, que nós possamos buscar o Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, nos quebrantar, nos doar, fornecer a nossa vida em favor dos outros. E a nossa dificuldade de fazer isso é porque a natureza humana, ela luta contra isso. E aí o apóstolo Paulo, ele traz para nós algumas orientações sobre isso. Ele diz, né, que o bem que ele quer fazer, se ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer já está diante dele. Porque na nossa caminhada nessa vida, nessa terra, nós enfrentamos o tempo todo essa batalha da carne contra o espírito. O que a sua carne quer fazer, o que a minha carne quer fazer, vai contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Bom dia, Aline, que Deus abençoe a sua vida.
Então, eu preciso entender isso, eu preciso compreender que a palavra de Deus, ela tem poder de mudar a vida do ser humano, mas é necessário que eu deseje, que eu queira que a minha natureza humana seja transformada. E esse é um desafio constante na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa, porque na maioria das vezes nós não conseguimos vencer ou romper com a nossa natureza, que é falha. É falha, é pecador. Eu sou pecador, você é pecador. Nós somos pecadores e como pecadores nós vivemos transgredindo as leis de Deus, vivemos, sabe, fazendo com que as palavras do Senhor percam efeito na vida da humanidade. E a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós não podemos colocar essa responsabilidade sobre as pessoas, porque Deus, Ele convida seres humanos a servi-lo. Deus, Ele não nos fez como robôs. Ele não nos fez numa linha de produção. Ele não fez você, sabe, assim, para que você pudesse apenas e simplesmente, por instinto, seguir os mandamentos de Deus sem entender o que é. Não, Deus quer que você entenda a palavra dele. E por isso, Ele nos convida a negar a nós mesmos. Negue a si mesmo. Sabe, eu vou aqui compartilhar com você algumas, vamos dizer assim, algumas orientações que acredito que serve para você, porque serve para mim todos os dias. Quando a nossa carne fala forte, quando o nosso desejo de vingança fala forte, quando o nosso desejo de deixar com que a nossa natureza humana, ela tome conta das nossas vidas, ela faça o trabalho de Satanás em nós, porque eu não sei se você entende isso. No texto que nós lemos, alguns versículos para trás, a Bíblia diz que Pedro, ele estava vivendo um momento tão complicado na história dele, na vida dele, e Jesus havia dito: olha, Pedro, daqui a alguns dias eu serei entregue nas mãos dos malfeitores, e através disso eu vou sofrer, eu vou padecer, e vai acontecer coisas terríveis comigo. Então Pedro, ele diz: nunca acontecerá isso com o Senhor. E aí Jesus começa, você conhece a passagem, né? Jesus começa a dizer: Pedro, mesmo Jesus fala para ele: afasta de mim, Satanás, e tal, aquela situação toda. Pedro é constrangido naquele momento, e ele fala: mas eu nunca te abandonarei, Senhor. E aí Jesus fala para mim: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E nós conhecemos a passagem bíblica que isso aconteceu, né? Que Pedro negou, que o galo cantou, e que realmente as coisas foram terríveis. Terríveis porque aquele homem, tão cheio de si, ainda não entendia as coisas espirituais. E essa é uma das coisas que nós enfrentamos todos os dias. Nós ainda não entendemos exatamente as coisas espirituais. E por isso, como seres humanos, nós sofremos, nós padecemos, nós não conseguimos negar nós mesmos. E nessa condição humana de não conseguir negar a nós mesmos, nós sofremos demais. Bom dia, Vicentina. Bom dia, William. Deus, ele está querendo alinhar a vontade dele com a sua vida. Rita Girardi, bom dia. Ele quer que você entenda isso, que ele não te trouxe nesse mundo para ser um sofredor, para ser uma pessoa que padece o tempo todo, para ser uma pessoa que apenas tem sofrimento na vida. Não! Deus te trouxe a esse mundo para que você pudesse provar do amor dele e para que você existisse na presença dele, onde você vai negar a sua vida, vai negar a si mesmo. E aí vai algumas orientações práticas para quem tem o desejo de obedecer a palavra de Deus. Negar a si mesmo está relacionado sim com a nossa natureza humana. Está relacionado sim, Bruna, bom dia. Está relacionado sim com as nossas atitudes de vida. Está relacionado sim com a forma com que eu trato o meu próximo. Então vamos lá. Quando você for afrontado, quando você estiver em um momento em que você está sendo afrontado, confrontado, e aí a sua vontade, vem aquela vontade de você reagir contra aquilo, segure um pouco. E quando você faz isso, você está negando a si mesmo. Você está negando a sua natureza humana, que quer combater, que quer brigar, que quer discutir, que quer acabar com tudo, que quer romper, que quer, sabe, explodir. E Jesus pegou um exemplo para nós, tão assim, clássico e conhecido. Bom dia, Thaísa. Ele pegou Pedro.
Pedro foi um dos bodes expiatórios de Jesus. Não sei se você consegue entender essa palavra. Pedro sempre é sempre exemplificado na Bíblia como um homem explosivo, um homem de um temperamento incontrolável. Mas Pedro também é colocado como exemplo. Por quê? Para que as atitudes dele mostrem para nós a natureza humana. Ele era uma pessoa assim, muito espontânea. Alguns diriam que Pedro era muito, vamos dizer assim, sincero, um poço de sinceridade. Então ele não tinha medo de agir, não tinha medo de falar, ele não tinha, sabe, ele não se policiava. Pedro era assim, dessa forma que Pedro agia. E Pedro não levava, sabe que essas pessoas que, não sei se você fala assim, se você fala me perdoe, porque se você fala você vai ter que se converter de novo. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Jesus levou desaforo para casa. Os discípulos, depois que se converteram, levaram desaforo para casa. E o cristão que quer morar no céu vai levar desaforo para casa, porque a sua casa não é aqui. A sua casa é no céu. E lá no céu o desaforo não vai entrar. Bom dia, Flávia. Bom dia, você que está entrando aí. Eu estou falando sobre um tema, Ariane. Carneiro, meu carneirinho está aí também. Eu estou falando aqui sobre um tema muito importante, negar a si mesmo. Então quando alguém te afronta e o sangue sobe com aquela vontade de você, sabe, atacar a pessoa, falar, se vingar, você vai negar a si mesmo. E você não vai retribuir para a pessoa aquilo que ela merecia. Ela merecia nesse momento eu levar uma resposta, ela merecia nesse momento ser tratada da mesma maneira que te tratou, de uma maneira ríspida, ignorante. Sabe aquelas palavras que às vezes a gente fala? Do mesmo jeito que veio, vai. Da mesma forma que eu recebo, eu mando. Essa não é a natureza de Cristo. Leia Gálatas, capítulo 5, capítulo 6. Leia lá o fruto do Espírito e você vai ver que a nossa natureza tem que ser uma natureza bondosa. Uma natureza, sabe, controlada pelo Espírito, uma natureza, sabe, dada por Deus para a nossa felicidade aqui na terra. Então, é muito sério isso, nós vivemos nesse mundo e devemos negar a nós mesmos. Negue-se, negue-se. Sabe, abra mão um pouco daquilo que você acha que é tão importante, para que Deus te mostre o que é mais importante na tua vida, na tua história. Eu constantemente sou desafiado por essa palavra. Constantemente, queridos. Constantemente eu sou desafiado por essa palavra. Porque a minha natureza humana também não é fácil. E eu procuro, em várias e várias situações, olhar para mim mesmo e pedir para o Senhor ter misericórdia de mim, para que eu possa me negar. Negar a minha natureza, negar o meu sangue, negar a minha carne, negar os meus sentimentos, negar as minhas atitudes. Vamos orar. Vamos orar, o nosso tempo já está terminando. Deus, aqui estou diante de Ti. E mais uma vez eu quero clamar por cada pessoa que me assiste, por aqueles que ainda me acompanharão nesse dia, outro dia, Pai. Senhor, abençoa a vida de cada um. Que eles consigam forças para negarem a si mesmos, para entenderem a natureza do Teu Espírito que habita sobre eles. Senhor, abençoa de uma forma tremenda e maravilhosa cada pessoa que nos acompanha através dessa live, que o Teu Espírito Santo venha sobre eles e que eles produzam o Teu fruto, Pai, o fruto do Teu Espírito, que haja na vida do Teu povo, Pai, controle, temperança, que o Senhor os abençoe de uma forma tremenda, que a cura venha, o milagre venha, a libertação aconteça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é sexta-feira e hoje à noite, às 18h30, eu terei uma live juntamente com o pastor Pierre, amigão meu, da Igreja Lagoinha de Passos. Nós estaremos aqui por esse canal falando um pouco sobre a situação atual da igreja na terra, da posição do cristão. E eu gostaria que você estivesse acompanhando conosco. Já mandei um aviso aí no Face. Então, às 18h30 nós teremos esse bate-papo. Vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus guarde cada um de vocês em Cristo Jesus.